Em Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 22, somos apresentados ao interessante encontro entre Jesus e um jovem rico. Essa passagem, rica em diálogo e ensino, destaca um ponto profundo e importante que aborda a questão da salvação e do verdadeiro discipulado sob a perspectiva de Cristo. O jovem que possui uma vida dedicada à observância dos mandamentos desde a sua juventude busca a Jesus com uma pergunta que revela tanto sua preocupação quanto sua necessidade espiritual. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele pergunta. Essa pergunta serve como o caminho para uma discussão mais profunda sobre as exigências do reino de Deus. Jesus, reconhecendo a sinceridade, mas também o apego do jovem às suas posses, desafia-o com uma resposta que testa sua disposição em seguir o caminho do discipulado. Este ensino de Jesus não apenas explora o conflito entre os valores espirituais e materiais, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada de fé e os sacrifícios que ela requer. É sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. E eis que alguém se aproximou e perguntou a Jesus: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Eu já ouvi muitas mensagens e ministrações sobre o jovem rico, até já fiz. Mas uma coisa que me ocorreu, que quando eu estava meditando nesse texto, é que quando a atitude dele, a aproximação dele é sincera. A pergunta dele é sincera. E é muito importante que nós nos aproximemos do Senhor Deus com esse tipo de exposição. No que eu preciso melhorar? No que eu preciso aprender mais? No que eu preciso ir além? Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Muitos cristãos não estão evoluindo, não estão indo além, por lhes faltar esta simples atitude. No que eu preciso melhorar, Senhor? O que eu preciso mudar? Uma das coisas que ele nos ensina, o jovem rico, é a sua necessidade de orientação. Chegou um ponto em que ele não sabia mais o que fazer. Disseram a ele: cumpra os mandamentos, e ele os cumpriu. E agora? Mas ele queria ir além, mas não sabia como. Há muitas circunstâncias na minha e na sua vida em que nós estamos no mesmo ponto. Nós já fizemos tudo o que nos foi dito para fazer, mas nós não sabemos mais o que fazer para continuar progredindo. Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz: O caminho do tolo parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. É muito importante que você aproxime-se do Senhor com essa abertura. É interessante porque eu sempre procuro manter esse posicionamento. Dar a Deus a liberdade que Ele precisa, digamos assim, para falar comigo, para me exortar, para alterar a rota, entende? E normalmente no final do ano, entre novembro e dezembro, eu apresento o ano seguinte ao Senhor Deus, pedindo sua direção sobre como eu devo viver, o que eu devo mudar, o que eu devo fazer, qual deve ser a estratégia. Eu tenho feito isso desde que casei com Carol, porque eu tinha muito medo de fracassar, de não conseguir dar conta, de liderar minha família. E o Senhor tem me ajudado ao longo desses 12 anos. É muito importante que você esteja aberto à direção de Deus e às respostas que Ele dá, de forma que pode desafiar suas expectativas. Porque muitas vezes nós até vamos a Deus, nós até pedimos sua direção, mas quando Ele nos tira da zona de conforto, nós resistimos. É muito importante que você não se acomode. Entende? É muito importante que você não se acomode. Veja a atitude de Abraão quando chamado: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E ele foi, sem saber o que havia lá, sem saber o que ia acontecer. Na vida com Deus, há muitos momentos em que nós precisamos partir pela fé. Provérbios 19, 20 diz: ouça conselhos e aceite instruções, e você acabará sendo sábio. Ouça o conselho da palavra de Deus. Procure conversar com homens e mulheres de Deus. Por isso é muito importante que você tenha um pastor sério,
um homem de Deus com quem você possa conversar. Eu sou agraciado. Graças a Deus, o meu pastor, o pastor Martim, é uma bênção. Uma das pessoas mais sábias que eu conheço. Às vezes que eu precisei de um conselho ou instrução e eu realmente já havia orado sobre, eu não sabia o que fazer. Ele me orientou, com poucas palavras, me orientou, me instruiu e ouvindo o seu conselho, seguindo a instrução que ele me deu, eu pude ser feliz no seu propósito, no propósito de Deus para a minha vida. Digo, o que eu quero dizer é não se isole. O jovem rico, embora o seu final ele não tenha feito a melhor escolha, mas a atitude inicial dele é a correta. Esteja aberto a ouvir Deus. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a si mesmo. Já obedeço a todos esses mandamentos, disse-lhe o jovem. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Seguir a Jesus, ser cristão, ser discípulo de Jesus, implica em renúncias profundas. Ouvindo o ensino de Jesus ao jovem rico, nós percebemos isso. Em Marcos 8, versículo 34, está escrito: se alguém, o Senhor Jesus falando, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nessa ocasião, ele chamou a multidão e os discípulos. Seguir a Jesus exige renúncia, exige santificação, exige morrer todo dia. Outra coisa interessante no chamado de Jesus é que o verdadeiro desafio é o sacrifício feito pelo bem dos outros. Perceba, o jovem rico ele já cumpria todos os mandamentos. Mas quando o Senhor Jesus pediu para que ele abrisse mão de algo importante para segui-lo, para que ele abrisse mão de algo importante e desse aos necessitados, ele não conseguiu. Em Lucas capítulo 14, versículo 33 está escrito: assim, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Não é problema ser rico e ser cristão. O problema é você amar mais o dinheiro, entende? É que o dinheiro ele seja um Deus para você. Eu falo mais sobre isso, sobre esse equilíbrio entre finanças e a fé no meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia. Eu explico de forma bem detalhada todo o pensamento, a maioria, digamos assim, do pensamento bíblico sobre esse tema. Eu vou deixar um link na descrição caso você queira saber mais sobre isso. O fato é que a maturidade espiritual vai além da aparência externa. Em 1 Samuel capítulo 16, quando o Senhor Deus está falando com Samuel sobre o novo rei, o Senhor Deus diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É muito importante que eu e você estejamos cuidando da nossa atitude, do nosso caráter, porque é isso que o Senhor observa. Quando ouviu isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A riqueza pode aprisionar mais do que libertar. 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 9 a 10 diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilha e em muitos desejos insensatos e prejudiciais que levam os homens à ruína e à destruição. O problema não é o ser rico, o problema está no amor ao dinheiro, como eu falei anteriormente. É o colocar o dinheiro num patamar de Deus, quando na verdade o dinheiro é uma ferramenta. Como eu disse antes, eu explico isso melhor no meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia. Eu vou deixar o link na descrição. No caso do jovem rico, a tristeza dele reflete a sua dificuldade, o posicionamento que o dinheiro ocupava em sua vida. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a riqueza, jamais se farta da renda. Também isso é ilusão, ou seja, o amor ao dinheiro é algo que não conhece limite. E servir a Jesus, ser seu discípulo, pode requerer uma renúncia material.
pode requerer que nós abramos mão de bens, de posicionamentos, de empregos, de cargos, de ganhar mais. Sim, isso é muito normal. É muito normal que isso aconteça. Com os nossos irmãos perseguidos, como a Missão Portas Abertas relata em suas revistas mensais, eles abrem mão de suas famílias, suas casas, seus bens, muitas vezes são expulsos. Por exemplo, no momento em que eu gravo esse vídeo, está tendo um conflito intenso na Índia e milhares de cristãos já perderam suas casas, foram expulsos de suas casas, fora os que já morreram por amor à sua fé em Jesus. É disso que eu estou falando. Não pense que servir a Jesus significa conforto para si mesmo. Significa, na verdade, uma renúncia diária. Vamos orar? Pai Santo, diante do Senhor trazemos nossos corações repletos de desejo por sua presença e sabedoria. Inspirados pela história do jovem rico, nós reconhecemos nossas próprias lutas com os apegos materiais que frequentemente impedem nosso caminho para uma comunhão mais profunda com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender as verdadeiras riquezas que o Senhor nos oferece, que não se comparam às transitórias deste mundo mau. Ensina-nos a viver de maneira que nosso maior tesouro seja seguir os seus passos, abraçando a vida de sacrifício e serviço que o Senhor nos chamou a viver. Dá a nós, Senhor, a coragem de colocar Teu reino acima de todas as coisas, posses e planos. Que nossa fé seja forte o suficiente para renunciar a tudo que nos prende, de modo que possamos livremente, com corações alegres, segui-lo sem reservas. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém. Seja um mantenedor de Jesus e a Bíblia e nos ajude a continuar tornando Jesus conhecido. Envie sua oferta através do Pix que aparece na tela ou pelo botão Valeu Demais que fica abaixo do vídeo. Parte da sua oferta será destinada à Missão Portas Abertas e ao Instituto Águas Vivas para ajuda a irmãos vulneráveis. E a minha oração é que a sua semente multiplique 100 vezes mais. E se você quer saber como os pequeninos guiam os grandes no reino dos céus, assista o vídeo que vai aparecer na tela. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: eu me rendo a ti, Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.